Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de mais um tema da nossa coletânea. Vamos abrir aí a coletânea tratando do tema de guarda das crianças. Então, logo que um casal ele se separa, muitas pessoas elas acabam ficando na informalidade. Às vezes o pai ele colabora com o sustento da criança, muitas vezes, infelizmente, né, nem tantas quantas nós gostaríamos, mas algumas vezes o pai ele se responsabiliza integralmente pelo gasto do filho, né? Então ele banca todos aqueles gastos e aí esta mãezinha ela acaba não indo para a justiça, não tem a necessidade da pensão alimentícia, então ela pensa assim, bom, não há necessidade de eu ir até a justiça. Pedir pensão, então eu não vou também falar sobre guarda e nenhum assunto do menor. E acaba deixando na informalidade, sem resolver essas questões. Isso não é bom, tá? Na verdade, isso é péssimo e eu vou explicar para vocês por quê e quais são os riscos que esta mãe ou este pai também, né? Tem alguns pais aí que acabam ficando com os menores. Quais são os riscos que esta pessoa que está com a criança, o guardião de fato, ele corre na justiça? O que acontece? Vamos supor aí, né? Vamos contar uma historinha para vocês tentarem compreender aí a problemática disso, destas situações informais de guarda. Quando você não vai na justiça, quando você não tem um documento legal que conceda ao pai ou à mãe a guarda da criança, a criança, em tese, legalmente falando, não tem um guardião. Tem um guardião de fato, nós chamamos guardião de fato para aquela pessoa que de fato está zelando pela criança na maior parte do tempo. Então, na maioria das vezes, é a mãe. Então, a criança tem um guardião de fato, que é a mãe, mas não tem aquele guardião legal, aquele que é reconhecido pela lei. Aquele em que existe um processo preliminar e um juiz, um promotor de justiça avaliaram e ali se gera, né, um documento que chama-se termo de guarda. Não, este guardião, no caso de fato, é aquele que de fato está cuidando da criança, mas não tem esse documento legal, não é o guardião legal. E o que pode acontecer? Vamos supor, né, que o pai, aquele que não detém a guarda de fato, né, é aquele que convive com a criança, de repente um belo dia ele se muda de estado, tá? Vou te dar um exemplo. Ele mudou-se de estado. Vocês não foram para a justiça para determinar a guarda desta criança, então essa criança não tem guardião legal. E este pai, ele se mudou, então antes ele morava no estado de São Paulo, agora ele passou a morar na Bahia. E aí o que acontece? Tem essa criança que não tem um guardião legal. E este pai, um belo dia, fala assim para a mãe: mãezinha, é o seguinte, eu posso pegar nosso filho Pedrinho para passar as férias comigo? Agora tá chegando as férias de julho, né? Aí essa mãezinha diz: ok, papai, pode vir aqui retirar o Pedrinho. Pois bem, lá vai o papai, retira o Pedrinho, leva para a Bahia. Chegando na Bahia, o papai tem todos os documentos do Pedrinho e tudo mais. O Pedrinho manifesta vontade de ficar lá com o papai, ele é pequeno, né? Ainda não tem poder de decisão, tem 8 aninhos de idade. Mas ele diz assim: ah, papai, seria legal ficar aqui com o senhor. E aí, o papai vai lá na escola, faz a matrícula, pede a transferência, consegue, nesse exemplo hipotético, tá? Ele consegue fazer todos esses trâmites. Pedrinho regularmente matriculado na escola, começa o ano letivo, papai não devolve Pedrinho para a mamãe. E aí, a mamãe pergunta: e agora, o que eu vou fazer? Como que eu recebo, como que eu consigo a volta do Pedrinho para casa? No caso hipotético, essa mãe, ela não tem o termo de guarda, ela deixou na informalidade, ninguém nunca foi na justiça dizer de fato quem era o guardião legal de Pedrinho. Não foi concedido uma guarda. Então, o que esta mãe faz? Bom, pessoal, aí entra a confusão, né? Porque essa mãe vai ter que entrar na justiça, ela vai ter que fazer um processo, ela vai ter que reunir testemunhas, ela vai ter que reunir provas de que ela de fato ela detinha a guarda do Pedrinho, que o Pedrinho foi passar férias com o pai se nega a devolver. Só que aí, pessoal, tem um problema. O Pedrinho já está regularmente matriculado na Bahia, junto ao pai, e ele está residindo com o pai. Então o pai é o guardião de fato agora.
Agora mudou, agora não é mais a mãe. E aí vai ser iniciado na justiça uma briga pela guarda do Pedrinho. E aí, bom, enfim, vai ficar a cargo do juiz. O juiz, muito provavelmente, tem uma divergência aí no nosso entendimento, mas muito provavelmente pode ser que o juiz que seja escolhido, né, que seja aí competente para julgar, seja o da Bahia, onde o menino já está. Vai haver aí procedimentos dentro desse processo, pode ser que Pedrinho fique com o pai. Vocês percebem a situação, né? Lógico, pode ser que não, que o processo seja muito bem provado, muito bem argumentado e o Pedrinho volte para São Paulo ficar com a mãe. Mas vocês percebem que aí, de fato, quem vai ter a guarda de Pedrinho quando esse processo for ajuizado? O pai. Então, vocês percebem a confusão? Então, assim, quando a criança ela não tem um guardião legal, o que é um guardião legal? Um guardião concedido pela lei. Quando ela não tem um guardião legal, a criança, ninguém é o detentor da guarda da criança, então qualquer um pode entrar na justiça para pedir. Então, neste exemplo que eu dei para vocês, o pai, chegando na Bahia, ele poderia entrar na justiça e pedir a guarda do Pedrinho. Ele vai comprovar que ele de fato é o guardião, um processo vai ser iniciado e, óbvio, isso não impede que a mãe aí, né, ela requisite a guarda do filho, né, obviamente, mas vocês percebem que a gente vai ter uma grande briga na justiça? E não haveria, necessidade disso se, quando essa situação da separação foi realizada, se as partes tivessem entrado na justiça para estabelecer o guardião. Por quê? Se essa mãe, neste mesmo exemplo que eu te dei, ela tem a guarda do Pedrinho, o pai leva o Pedrinho de férias e o pai não volta com o Pedrinho, essa mãe ela pode entrar com uma ação chamada apreensão da criança. O que é esta ação de apreensão? Ela vai informar que ela é a guardiã legal, ela vai apresentar para a justiça, neste processo, os documentos que comprovam que ela é a guardiã e ela vai pedir a volta deste menino imediatamente para casa. Suponhamos que ele esteja em outro local, né, na mesma cidade e tudo mais, ela pode até pedir a autoridade policial para apreender essa criança e trazê-la de volta ao domicílio materno, se ela tiver esse termo de guarda. Então, assim, vocês percebem agora a importância de um termo de guarda? Quando a mãe ela tem um termo de guarda, ela tem esta garantia, ela consegue fazer com que as coisas voltem ao estágio normal, ao estágio anterior, porque ela tem um documento que comprova que assim era. Agora, quando ela não tem, vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro. E, em tese, a criança não tem um guardião legal. Ninguém vai apresentar um termo de guarda legal. Sendo assim, pode requerer a guarda a qualquer um dos pais. E aí, essa mãe ou esse pai, aquele que está responsável aí pela criação da criança, vai ter um problema na justiça. Então, nunca é bom deixar as coisas na ilegalidade, na informalidade, propriamente dizendo, né? Não é bom, porque você corre muitos riscos, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, muito comum de acontecer, infelizmente. Às vezes o pai, ele pega a criança na mesma cidade mesmo, passa o final de semana, né? E um feriado prolongado deveria ficar aí em tese, vamos lá, um exemplo, só para vocês entenderem, 5 dias. E aí passa-se 6, 7, 10 dias e o pai não devolve a criança. O que essa mãe, quando ela tem a guarda da criança, ela pode fazer? Ela vai procurar a autoridade policial, ela vai entrar com processo, ela vai pedir a apreensão dessa criança, a retomada dessa criança para o domicílio materno, porque ela é a guardiã. Então, ela consegue este apoio até mesmo da força policial, quando ela é a guardiã, tá? Agora, quando ela não é a guardiã, é muito complicado, ela vai ter que entrar com processo na vara da família, ela vai ter que comprovar, esse processo ele vai ter o seu andamento, que muitas vezes não é muito rápido. Enquanto isso, o problema ele se prolonga no tempo e não há nada que se possa fazer, né? Vai ter que juntar provas, vai ter que pegar testemunhas, vai ter que pegar documentos. Então vocês percebem a dificuldade? Então assim, quando você vai até a justiça e você
comprova e você pede, você solicita e você tem um termo processual da guarda, que vai gerar um termo de guarda dentro deste processo, você vai guardar este termo, é algo que você comprova que você é guardiã da criança. Então, qualquer eventualidade, qualquer problema que você possa vir a ter, você tem esta comprovação desta guarda. É muito fácil, óbvio, muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas é muito mais fácil você resolver qualquer tipo de problema. Quando você não tem um termo de guarda, você vai levar o problema a conhecimento do juiz ainda, né? Para que o juiz ele decida. Então é muito mais complicado. Então assim, sempre que se separa, o ideal é entrar na justiça, não deixar as coisas na informalidade. Porque tudo que se deixa na informalidade, tudo que você resolve de boca com a pessoa, você não pode cobrar da justiça. Infelizmente, a justiça não vai poder te ajudar. Então, você vai ter que se resolver sozinha. Da mesma forma que você se resolveu até então, vai ter que continuar se resolvendo assim. Então, você vai ter essa dificuldade se você for entregar para a justiça o seu problema. Porque a justiça vai ter que tomar conhecimento de algo que até então ela não sabia que existia. E quando você tem um processo anterior, não, você tem um documento. Então, é muito mais fácil. Então, esta é a dica de hoje, para que vocês, assim que vocês se separem, procurem um advogado, deixem as coisas certinhas, né? Especialmente no que diz respeito às ações das crianças, guarda, visitas, também é um tema para o nosso próximo vídeo, as visitas, o problema que é você deixar na informalidade as visitas. Tem algumas mães que acham, mas eu vou entrar com uma ação para fazer a regulamentação de visitas para quê? Né? Eu vou explicar no próximo vídeo por quê, quais são as importâncias, né, de você entrar com esse tipo de ação, tá bom? Então, agora finalizando este vídeo, então a ação que você tem que entrar, mãezinha, chama-se ação de guarda. Então, você vai entrar com ação pedindo a guarda do seu filho, seja na modalidade que for, você vai ser orientada, né, por um advogado que vai lhe explicar os tipos de guardas que nós temos hoje na nossa jurisdição brasileira, e aí você vai decidir por qual delas você vai optar. E este pai também conjuntamente, uma guarda compartilhada, uma guarda unilateral, mas vai haver um termo de guarda. A criança ela vai ter um guardião legal, um domicílio fixado, seja um domicílio materno, seja um domicílio paterno, mas vai ter este domicílio e vai ter essa guarda, que vai trazer estas proteções legais para eventuais problemas que possam ser que venham a aparecer, tá bom? Então, até um próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir este vídeo. Clica no canal, se inscreve e qualquer dúvida, deixem os comentários aqui embaixo.